A seguir, programa Obra-Prima. Apoio: Lockbem, Hidromar, F. Scott, Senafé. Olá! No programa Obra-Prima de hoje você vai conferir o projeto da arquiteta Cibele Costa, uma casa moderna e funcional. Inaugurada em Franca, a Bluesol, uma empresa especializada em energia solar. Recebo também a arquiteta Bia Dutra, que vai nos contar nesses 35 anos a sua trajetória profissional. Está começando o programa Obra-Prima. Criar espaços e ambientes que identificam com a essência de cada cliente não é tarefa fácil, mas o profissional sabe desenvolver isso com maestria. E hoje a nossa convidada é a arquiteta Cibele Costa. Cibele, obrigada por estar no programa Obra-Prima e mostrar esse lindo projeto. Isso aí, vamos explicar um pouquinho do nosso projeto. Desse projeto. Cibele, fala um pouquinho então sobre o projeto. Andréia, aqui foi um projeto que a construção não é projeto nosso e pegamos a casa crua, totalmente sem praticamente uma cor só, um piso só, né, do jeito que... Parede, tudo pelado. Parede, piso só, né? Então a gente, como a casa era nova, a gente acabou não mexendo nos banheiros. Porém, todos os espaços foram projetados para que desse determinadas sensações. E foi muito interessante, porque o cliente, a gente vai captando, né, vai conhecendo o cliente mais a fundo e vai captando a essência de cada cliente. Aqui a gente usou muito efeito de iluminação, usou muito uma brincadeira de figuras geométricas, então tem muito isso de prismas, espelhos. Então, nos nossos projetos, a gente sempre trabalha com uma base monocromática, porém, como o cliente ele tinha muito aquela coisa da expansividade, tinha alguns quadros que a gente teve que levar em conta também, e a gente deu pinceladas de cor, né? Então, por exemplo, na sala a gente trabalhou com tons mais quentes por conta dos quadros, a gente tem aquela pitada de laranja, um pouco de azul, né, dentro de uma base neutra, e aí a gente foi dando pinceladas através das almofadas, através dos quadros, dos detalhes das peças decorativas também. Teve algum pedido especial por parte dos proprietários? Os proprietários na época eles estavam quase para ganhar um bebê, então assim estava vindo um bebezinho, então teve alguns cuidados especiais, teve o quarto do bebê, que ela já tinha alguns móveis, tá? E quando a gente começou a decorar, a gente no projeto, na hora que foi montar o projeto, a gente levou em consideração os móveis, posiciona os móveis, tenta reproduzir os móveis que ela tinha. Então a gente conseguiu, né, nas maquetes eletrônicas que a gente trabalha cada ambiente, a gente colocou exatamente o berço que ela tinha, nas cores que ela tinha. A casa é uma casa iluminada. Só que tem a parte dos grandes vãos, dos vidros, tal. Tem que trabalhar a iluminação, ventilação, mas tem o conforto. Isso. Né? E como que foi trabalhar nesse sentido? Sim, como a casa é muito ampla, pé direito alto, entra muita iluminação, às vezes entra insolação também, que não é tão desejada. Então a gente trabalhou cortinas bem interessantes, são cortinas que elas lembram o tecido, e ela tem um grande diferencial, que são as cortinas da sala, por exemplo. Ela tem o grande diferencial dela ter uma báscula dentro, então você tem a possibilidade de graduar essa báscula dentro do próprio tecido. Então isso é uma tecnologia muito interessante. Na sala de TV, a gente criou um painel de couro com almofadas de couro, tudo, e nas laterais a gente tem grandes vãos de abertura. As cortinas a gente escolheu a dedo, cortinas que são, que dão aquele efeito horizontal, que eles compõem com o painel da TV. Para o cliente, a maquete eletrônica ajuda bastante. A maquete eletrônica é uma ferramenta muito fiel do que vai ficar.
Então a pessoa consegue enxergar muito fielmente como é que vai ficar as coisas que ela tem juntamente com as coisas novas que a gente criou. Cibele, quais são os diferenciais desse projeto? A gente trabalhou muitas tonalidades neutras, só que a gente trabalhou muita textura. Quando a gente fala em textura, é a textura do tapete, a textura da estampa do sofá. Então a gente fez um mix de textura. E quando a gente utiliza as texturas, a gente consegue dar uma valorizada boa no projeto com muita iluminação. E o quarto das crianças, que também ficou um mimo. Então, aqui é um casal com 2 filhos. Então, além do quarto do bebê, né, que é o menino, o quarto da menina também a gente partiu de um tom mais rosé, tá? E trabalhou uma coisa até inusitada. A gente colocou um revestimento que, a princípio, ele é um revestimento que foi lançado é muito utilizado em banheiros, e a gente trouxe para dentro do quarto. Então, acaba dando uma harmonia bem interessante. E essa proposta de você misturar um revestimento para a área molhada e utilizar num quarto de criança. Então, quer dizer, é uma inovação. E a gente utilizou ele e ainda utilizou o papel de parede. Nesse caso, a gente queria ter o toque no 3D. A gente não queria só o visual, não queria uma coisa chapada. A gente queria ter aquele toque do 3D mesmo, daquela coisa de inovação. E hoje em dia, os revestimentos, eles estão muito fiéis à madeira. Então, assim, a gente fez essa brincadeira e ficou muito interessante. Cibele, falando em obras, o mercado da construção civil cresceu muito nos últimos anos, principalmente na cidade de Franca, em relação a condomínio fechado. Como que você vê esse crescimento e o que em relação às construções? Tem também mudado, elas têm tido um outro foco, mudou o sistema construtivo, como que está o mercado? Andréia, está muito fomentado agora, principalmente nos condomínios fechados. O sistema construtivo, a tendência é mudar. Cada vez mais, só para um detalhe assim, que eu acho interessante, cada vez menos as pessoas estão preocupadas de ter menos pontos de TV, mais roteador de Wi-Fi, entendeu? Então, assim, a parte de conexão, ela é muito, isso assim, tô falando em sentimento. Agora, em construção em si, tecnologias de construção de primeiro mundo estão vindo para o Brasil com muito mais agilidade e com muito mais facilidade, e a gente está tendo cada vez mais acesso. Então, a gente está hoje em dia com 3 construções num sistema totalmente diferente de aço. Tá? Então é bem interessante, muito rápido também e está agradando bastante. Bom, e devido a isso, a essas mudanças no mercado da construção civil, qual a importância do profissional de estar numa obra? Olha, Andréia, eu acho que a importância do profissional arquiteto, ele é fundamental e imprescindível, não apenas na obra, mas desde a parte da etapa da escolha do terreno. Eu acho imprescindível porque gera uma economia real, né? Então, o papel do profissional é orientar para que tenha o máximo pelo mínimo. Bom, Cibele, queria ficar mais um tempão, vamos lá, para conversar, para aprender um pouquinho mais sobre isso, sobre construção civil, sistemas construtivos, mas não tem como. Que pena que acabou, foi tão rápido. Mas muito obrigada pela sua participação. O projeto é lindo, tá? Obrigada, Andréia. Espero você outras vezes aqui, com certeza, no programa Obra Prima. Sim, mas assim, estamos sempre juntos. Fico muito feliz de sempre você nos prestigiar nos nossos trabalhos. É fundamental o seu programa, a sua revista, para todo mundo poder ter acesso a um pouquinho do nosso trabalho. E agora vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Com 2 lojas em Franca e uma experiência de mais de 25 anos no mercado da construção civil, a Hidromar disponibiliza os melhores produtos para a sua obra. Seu amplo showroom apresenta soluções em materiais hidráulicos, elétricos, iluminação decorativa, utilidades domésticas, aquecimento solar e segurança eletrônica. As melhores marcas, o melhor preço e atendimento personalizado você encontra aqui na Hidromar. Visite uma de nossas lojas. Hidromar, um mundo de possibilidades.
a empresa que revolucionou o mercado da construção civil em Franca e região. A Senafer oferece produtos que vão facilitar a vida de quem constrói: fundações, ferragem armada, lajes treliçadas, hélice contínua em projetos residenciais, comerciais e edificações. Na Senafer você conta com profissionais qualificados e consultoria técnica para o acompanhamento de toda a sua construção. São 2 unidades em Franca, com atendimento diferenciado e soluções inovadoras. Senafer, tecnologia para a construção civil. O programa Obra Prima acompanhou a inauguração da empresa Blusol, que é especializada em energia solar. Vamos acompanhar como foi esse coquetel. Foi inaugurada em Franca a 6ª unidade da Blusol, uma empresa especializada na venda de equipamentos para energia fotovoltaica, ou simplesmente a energia solar, que é utilizada, trazendo grandes vantagens para toda a população. Nós temos o prazer de conversar com o sócio fundador da empresa, que é o senhor Nelson Colaferro. Senhor Nelson, qual é a avaliação que o senhor faz da energia solar no Brasil? Como está hoje? E nós estamos muito alegres de poder inaugurar a Blusol de Franca. Sem dúvida nenhuma, uma região privilegiadíssima pela renda, pela qualidade das pessoas, pela qualidade dos empreendimentos e farta do nosso principal combustível, que é o sol. Quais são as principais vantagens da energia fotovoltaica? Bom, a principal vantagem que nós enxergamos é que você gera energia no ponto de consumo. Então, se você pensa que a nossa energia muitas vezes ela vem de milhares de quilômetros de distância, que traz enormes custos, perdas e riscos, né? Se nós pensarmos que os nossos telhados podem ser excelentes geradores de energia, de forma bastante teórica e utópica, você pode eliminar toda essa estrutura de rede que traz energia até a nossa necessidade de consumo. Passamos aí dos 15 mil sistemas instalados e isso impacta aproximadamente 40 mil pessoas e já mostra que veio para ficar, veio com bastante consistência para gerar a própria energia também. Hoje a energia solar, provavelmente dentro do avanço, é o futuro e é importante a gente poder, como gestor, entender que não só na economia também da própria estrutura da prefeitura, como também nas novas habitações que estão chegando e para as residências também. A gente sabe que é importante você poder pautar, porque economia sempre é economia. O processo é muito simples. Hoje, com apenas uma conta de energia em mãos, a gente já consegue dimensionar qual que é a dimensão do seu sistema, né? Qual que é o investimento. Se a gente tem uma parte comercial muito boa, a gente pode ser financiado, pode ser feito consórcio, a gente tem possibilidade de fazer em 10 vezes sem juros, né? A partir de qual valor a pessoa pode fazer o investimento da energia solar em sua casa? Não tem valor mínimo. Eu acho assim, o sistema ele se paga por si. A própria economia de energia, né, você paga o investimento. Então a gente chama de payback. Você tem um retorno de investimento de 4 a 8 anos. Né? Então, a partir do momento que você coloca o sistema, ele já começa a gerar economia. Com essa economia, você paga o sistema que você implantou. Então, a previsão, né, média de 4 a 8 anos. No melhor caso, 4 anos. E qual o percentual de economia que a pessoa pode ter implantando esse sistema? Você pode gerar 100% do seu consumo, porém você ainda tem os custos de taxa, né, pública, de iluminação pública. Então você não fica isento dessa taxa. Porém você pode gerar toda a energia que você consome ou até mais, né? Você pode gerar mais o que você consome, depositar o que você gerou na rede e ter esse crédito junto à CPFL, e pode até mesmo indicar outro endereço, né, outro local para ser também abatido no valor do local, né, da conta.
independente da quantidade de energia que a pessoa consome, nós estamos capacitados para fazer um orçamento, fazer um planejamento, fazer essa instalação. Nós estamos estabelecidos aqui na Rua Cássia, 1145, no bairro Francano. A pessoa não precisa se preocupar com nada. Ele só vai se preocupar com dar a conta de energia para a gente calcular tudo e o restante deixa com a gente que a gente faz tudo. E no próximo bloco eu converso com a arquiteta Bia Dutra. Não saia daí! Qualidade e segurança para sua obra você encontra na Lockben. São mais de 20 anos atendendo com agilidade e eficiência Franca e região. Somente uma empresa com essa experiência poderia oferecer os mais modernos e práticos equipamentos para a construção civil. A Lockben tem tudo para garantir o sucesso de sua obra. Ganhe tempo. Locação de equipamentos para a construção civil é na Lockben. Peça já o seu orçamento por telefone ou pela internet. Acesse o site da Lockben através do seu celular ou tablet. Inovamos para atender você melhor. Lockben, equipamentos para construção civil. Hoje nós temos o prazer de receber a arquiteta Bia Dutra, que vai fazer um delicioso aperitivo. E vamos falar sobre a sua trajetória profissional. Bia, tudo bem? Tudo bom, Andréia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Bia, me conta. Quantos anos de profissão? 35. Esse ano tem 35, fizemos 35 anos de formado, quer dizer, estou fazendo no final do ano, 35 anos de formada, e tenho 35 de trabalho porque eu comecei a trabalhar no 5º ano, né? Comecei de estagiária, aí já apareceram algumas coisas, algumas obras, e aí é muito bom, cada vez a gente gostando mais da profissão, cada vez aparecendo mais coisa bacana, cada vez a gente se surpreendendo mais, uma coisa que sai do papel, virar o sonho de uma pessoa. É uma realização. Não tem preço. Bia, você se formou em Franca ou não? Não. O curso de arquitetura não... Ainda não tinha. Quando eu me formei, quando eu passei para o 4º ano, eu abri o curso de arquitetura em Franca. Uhum. Eu fiz na PUC de Campinas, mas ainda não tinha faculdade aqui em Franca. Eu até queria ter ficado aqui, mas não tinha. E nessa trajetória de 35 anos de trabalho, em qual área você gosta mais de atuar? É interessante que cada época da vida da gente, você se identifica mais com uma área. Eu já fiz reforma de hospital, eu já fiz prédio residencial, prédio comercial, prédio mesmo, de andares, projeto. Eu administro obras. E assim, agora eu estou muito envolvida com a parte comercial. Bia, qual que é a sua opinião sobre a mulher no setor profissional? Ela tem tido mais espaço? Na nossa profissão de arquiteta, eu acho assim, muito importante a mulher, porque você tem o conhecimento da casa, você tem o conhecimento do que realmente precisa. Traz essa bagagem. Traz essa bagagem. Então, além disso, além da sua experiência profissional, você tem sua experiência caseira, doméstica, de mãe e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que, assim, no geral, né, eu acho que a gente está tendo um respeito muito grande pela mulher profissional hoje. Tudo que a gente faz com amor é muito gostoso. E como eu administro obra, então eu trabalho assim, não só com a parte de projeto, mas eu gosto muito de pôr a mão na massa, assim. Bom, mas falou. Já que você gosta de pôr a mão na massa, qual é o aperitivo? Conta pro pessoal de casa. Então, esse aperitivo, pessoal, é uma coisa assim, ele é muito simples de fazer, mas ele é muito gostoso e o fácil dele é que ele pode ficar
na geladeira, antes de você assar, até uns 3 dias. Ou você congelar. Você pode congelar o rocambole no freezer e na hora que chegar uma visita inesperada, que você não tem nada para servir, você tira do freezer uns 10, 15 minutinhos, já pode fatiar e colocar no forno ali por uns 20 minutos, meia horinha. É aquele prato que salva qualquer situação. Salva qualquer situação. E é uma massa tranquila, você faz a massa, eu abro a massa, ela fica mais retangular que redonda. Sim. Porque ela vai com rocambole, então, para ele não ficar muito grosso. Aí você passa a manteiga em temperatura ambiente para ela ficar mais fácil, senão ela fere a massa se ela estiver muito dura. Aí você joga o queijo ralado. Como se fosse o recheio. Como se fosse o recheio, tá? Então ela fica até meio que folhadinha. Eu até, quando eu coloco o parmesão, para tirar um pouquinho aquele gosto forte, eu jogo junto com o parmesão por cima, eu jogo um pouquinho de orégano. Então ele dá um saborzinho agradável. Aí você enrola ele como rocambole, ele fica compridinho, mais fininho. Mais ou menos essa receita dá uns 4 rocamboles de uns 50, 60 centímetros. Você deixa ele na geladeira por uns 40 minutos, 1 hora, para ficar fácil de cortar. Aí você corta em fatia mais ou menos de 1/2 centímetro. Tá. E coloca na assadeira deitadinho, tá? E assa em forno de 20 a 25 minutos. Se eu não uso ele todo, eu deixo ele na geladeira de 2 a 3 dias. Ele não tem problema, ele não estraga nada. Ou então, se você acha que sim, você fez muito, que não vai usar aquilo tudo, coloca no freezer, ele fica até uns 15 dias no freezer, o rocambole. Aí quando chegar uma visita, você tira uns 10, 15 minutinhos antes, só para ele voltar para aquela temperatura ambiente, fatia e leva no forno, pronta. Salvou sua noite. Olha, ele é esse rocambole. Tá? Ele já tá até durinho, ele né, já tá Bia? até durinho. Você percebe assim, pela cor dele, você vê que ele já tá mais durinho. Até na hora que foi tirar, ele já tá retinho. E aí você corta, ó. Aí, mais ou menos, tá vendo? Quando você deixa na geladeira, ele corta certinho. Ele corta certinho. Se você cortar em seguida, ela fica puxenta e ele começa a desmanchar. Tá. Aí você coloca na assadeira. Não precisa de untar assadeira, nada. Nada? Não. Bia, antes da gente finalizar, fala um pouquinho mais sobre o seu último projeto, que é o Mercadão. Fala sobre ele. Ele foi um trabalho que eu gostei muito de fazer e nós estamos já com uma inauguração prevista para 28 de novembro. As obras estão correndo a todo vapor e foi um trabalho que a gente fez assim, são muitos detalhes. E eu gostei demais, porque o espaço que a gente pegou do Mercadão casou com toda a história de Mercadão. Então, para nós foi muito bacana saber que a gente está montando o Mercadão depois de 40 anos, né? Quer dizer, nós estamos dando um presente para Franca. Num espaço e que num já espaço foi. que também foi um presente para Franca. Sim, com na certeza. época que foi a inauguração da loja da fábrica de Samelo. Tá. A espessura dele, gente, olha, o bacana é esse aqui, meio centímetro, tá? Que aí ele fica bem torradinho por dentro e por fora. Tá. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos experimentar. Ele é gostosinho, né? Ele é macinho. Mas fica super bem com patê também. Muito bom. Não vai? Muito bom. Ele serve, como ele é bem sequinho, você percebe que ele não ficou gordo, ele não tem... Não, ele tá bem crocante. Ele tá bem crocante, ele serve como uma torradinha pra você passar um patê. É verdade. Uma delícia. Muito bom. Prato aprovado. Ótimo. Projeto aprovado. Vamos brindar 35 anos de profissão. 35 anos, Andréia. Que venha mais. E 15 de obra-prima. Vamos brindar, são 2 brindes, né, pessoal? Isso, porque 2 vezes. E para finalizar, o programa Obra Prima agradece muito a sua participação e a gente queria entregar um presentinho para você. Mas, gente, tinha que ter sido no começo, para eu poder fazer minha culinária. No próximo que a gente fizer, exatamente, eu já tem. Tenho o avental Obra-Prima. Você viu? Chique demais, gente. Andréia, obrigada. Imagina, amor. De coração. Adorei estar aqui com você. Eu adorei que ter gostei. participado desse programa e amei. Ai, que bom.
Vamos para um breve intervalo e retornaremos já já. Qualidade e segurança para sua obra você encontra na Lockben. São mais de 20 anos atendendo com agilidade e eficiência Franca e região. Somente uma empresa com essa experiência poderia oferecer os mais modernos e práticos equipamentos para construção civil. A Lockben tem tudo para garantir o sucesso de sua obra. Ganhe tempo. Locação de equipamentos para construção civil é na Lockben. Peça já o seu orçamento por telefone ou pela internet. Acesse o site da Lockben através do seu celular ou tablet. Inovamos para atender você melhor. Lockben, equipamentos para construção civil. A empresa que revolucionou o mercado da construção civil em Franca e região. A Senafer oferece produtos que vão facilitar a vida de quem constrói. Fundações, ferragem armada, lajes treliçadas, hélice contínua em projetos residenciais, comerciais e edificações. Na Senafer você conta com profissionais qualificados e consultoria técnica para o acompanhamento de toda a sua construção. São 2 unidades em Franca, com atendimento diferenciado e soluções inovadoras. Senafer, tecnologia para a construção civil. Com 2 lojas em Franca e uma experiência de mais de 25 anos no mercado da construção civil, a Hidromar disponibiliza os melhores produtos para a sua obra. Seu amplo showroom apresenta soluções em materiais hidráulicos, elétricos, iluminação decorativa, utilidades domésticas, aquecimento solar e segurança eletrônica. As melhores marcas, o melhor preço e atendimento personalizado você encontra aqui na Hidromar. Visite uma de nossas lojas. Hidromar, um mundo de possibilidades. Acompanhe nosso programa pela rede social, Facebook e Instagram e veja as novidades todas no Guia Obra Prima. O programa Obra Prima fica por aqui. Até o próximo. Tchau!